refutando um dos caras mais leigos do YouTube. Mas eu vou só refutar os pontos mais importantes. O primeiro sendo a afirmação de que o sopro atômico seria o fenômeno mais poderoso do universo, ou seja, mais potente que supernovas e quasares. Porém, isso não faz sentido se lembrarmos que o Ghidorah existia e se mostrou pareado com o próprio Godzilla, bem como a Shimo, onde o lagartão precisou ficar mais forte para enfrentá-lo. Logo, não tem como o sopro atômico ser a coisa mais poderosa do universo, sendo que haviam outros dois titãs potencialmente mais fortes do que o próprio Godzilla. O cara só falou e não refutou nada. É impressionante isto. O sopro atômico do Godzilla é sim o mais poderoso do universo físico, e o Godzilla derrotou o Monstro Zero com um Atomic Breath. Meu irmão, você simplesmente não sabe de que o Godzilla enfrentou o Monstro Zero no passado e derrotou com um Atomic Breath como dito. O Monstro Zero teve que reagir à velocidade do Atomic Breath do Godzilla para não ser atingido novamente, como foi na última vez, que foi derrotado com um Atomic Breath, e ele Sergipe aproveitou e conseguiu atingir Godzilla com Gravity Beams. E o Monstro Zero teve que fugir do Godzilla. O Godzilla estava simplesmente espancando ele em Boston, e ainda que ele foi upado pelo vulcão do Ariel DAN, para o Monstro Zero ser superior, ele teve que consumir aquela energia elétrica para poder superar o Godzilla e ficar mais forte. Sergipe, você diz que Monstro Zero é mais forte do que o Godzilla. Você está errado e refutado. O cara teve a cara de burro de dizer que a Titã SHOMO venceria Godzilla, bem como a Shimo, onde o lagartão precisou ficar mais forte para enfrentá-lo. Logo, não tem como o sopro atômico ser a coisa mais poderosa do universo, sendo que haviam outros dois titãs potencialmente mais fortes do que o próprio Godzilla. É interessante como ele não prova nada, e eu vou provar. O Godzilla enfrentou a SHOMO no passado, como enfrentou o Monstro Zero também, que o Godzilla conseguiu até vencer a SHOMO no passado. Sergipe, você diz que a Titã SHOMO venceria o Godzilla. Você está errado e refutado novamente. O único problema que ela trará pro Godzilla é seu zero absoluto. Esse é o motivo pro Godzilla ficar mais forte para suportar o zero absoluto. Além dele suportar esse zero absoluto, ele conseguiu escapar ileso, ou seja, ele poderia escapar de qualquer forma, além dele voltar a dominar a SHOMO novamente. Como dito na entrevista, com esta nova forma, impede que o raio dela o congele. SHOMO só conseguiu derrubar e atordoar o Godzilla, além de que foi dito que Godzilla é lutador peso médio e SHOMO é lutadora peso grande. Após sobrecarregar, estava dominando ela mais uma vez. Isso só prova o porquê o quão engraçado é o cara que acha que o sopro atômico não é o mais forte do universo por causa que os titãs são mais fortes, sendo que não são. Repetindo, o Atomic Breath é sim a mais devastadora da natureza, como não Sergipe limita apenas na natureza, mas sim do universo físico. Já foi até declarado disso, o Monstro Zero e a SHOMO conseguem ter apelo suficiente para Sergipe rivalizar com Godzilla, e incluindo os outros titãs que enfrentaram Godzilla, mas eu não vou entrar muitos detalhes. Outra linha de scaling que já vi na comunidade é de que os titãs mais poderosos teriam poder planetário, já que o feito do Godzilla perfurar até o centro da Terra chegaria à escala de zetatons, que são bilhões de trilhões de toneladas de TNT. Porém, esse resultado parte da informação de que o sopro atômico destrói matéria a um nível subatômico, e o que supostamente reforça isso são duas coisas. A primeira é a Legendary afirmando que o sopro atômico é formado a partir de nucleossíntese, e a segunda são as novels citando que a energia do Godzilla estaria ligada a um estado quântico. Mas podemos pontuar uma coisa sobre essas afirmações. O processo de nucleossíntese basicamente manipula o núcleo de átomos e, como consequência, libera uma grande quantidade de energia. Ou seja, as informações sobre o sopro atômico querem dizer que a nucleossíntese ocorre no corpo do Godzilla e a energia produzida é liberada na forma de disparo, e não que o sopro atômico em si causa nucleossíntese. Isso não faria sentido. O raio azul é o resultado do processo e não a causa dele. E mesmo que o Rei dos Monstros gere níveis estratosféricos de radiação, vale pontuar que ele não pode liberar tudo isso de uma vez, já que ele precisa dessa energia para se manter vivo, e quanto mais ele usa, mais fraco ele fica.
Então, resumindo para quem não entendeu, o sopro atômico não destrói matéria a nível subatômico, pois ele é apenas o resultado de um processo subatômico e não possui esse efeito. É engraçado isso, mas vamos fazer isso. O Godzilla tem sim a destruição subatômica, o raio atômico dele vem da mesma energia da Terra, oca que chega em estados quânticos e ter literalmente distorcido o espaço-tempo em sua energia concentrada. Destruição subatômica é calculada para Small Planet, para outros cálculos acima disso. A destruição subatômica do Godzilla é simplesmente apagou toda a matéria do espaço e tempo junto com a distorção, espaço-tempo que apagou toda a matéria. A destruição subatômica é simplesmente devastadora demais. Um outro evento muito usado para apoiar a escala planetária é o da Shimo ter congelado o mundo inteiro e consequentemente ter causado a Era do Gelo. Então, se o poder dela teve um efeito em todo o planeta, é um feito planetário, correto? Não, nada correto. Primeiro, ela não congelou o planeta inteiro, apenas a superfície, o que seria um feito multicontinental no máximo. E segundo, na novel de Novo Império, é dito que a Shimo levou de minutos a horas para congelar a Groenlândia, ou seja, ela não congelou toda a superfície da Terra de uma vez só, mas sim levou tempo para isso. Se pegarmos o tamanho da Groenlândia e a espessura da camada de gelo do país, seriam necessários 1,4 teratons de energia, que é poder para destruir um país pequeno, bem longe do necessário para destruir um planeta. Agora falando sobre a escala multicontinental, eu não acho ela absurda, e é bem plausível dentro do Monsterverse. Mas existem algumas coisas que eu não concordo, como por exemplo, o Ghidorah casualmente ter criado uma tempestade do tamanho do Brasil, o que precisaria de pouco mais de 16 petatons para condensar uma nuvem tão grande, sendo energia multicontinental. Porém, o que muita gente não considera é que essa tempestade não foi criada de forma instantânea, ela foi crescendo ao longo do filme, tanto que, quando o Ghidorah desperta, ela tem um tamanho relativamente normal, o que precisaria somente de 198 teratons, considerando o tamanho médio de um furacão, e isso é um feito de nível país grande, sendo consistente com o feito da Shimo e bem próximo da minha escala do verso que já apresentei em outros vídeos. É engraçado como ele desconhece a PIDC. A Shimo simplesmente usou o mesmo da Era Glacial no Godzilla. Godzilla tem apelo suficiente para suportar o ataque desses. O próprio diretor confirma que ela destrói o planeta. Sobre a tempestade do Ghidorah, eu deixo isso pro rei do Bundas refutar, o Easy. Nos quadrinhos há feitos que chegariam a multicontinental, como o Muto Prime sendo dito capaz de mover placas tectônicas em Aftershock, e o Godzilla, ainda jovem, tancando de boa ser atingido por um meteoro de extinção em massa em Awakening. Só que eu, particularmente, não considero esses dois quadrinhos, pois a série Legacy of Monsters deu a entender que eles não são mais canônicos. Então, até que se prove o contrário, eu não considero feitos dessas histórias. Burro de partido novo. A HQ Godzilla Aftershock ocorre após Godzilla 2014, e a outra Sergipe passa antes de 2014 ou após isso. Finalizando, a escala que eu acredito que é mais consistente e faz sentido com o que já foi mostrado e dito no Monsterverse é de que os titãs mais poderosos teriam poder para destruir um país entre tamanho médio e grande, e provavelmente um continente nos casos do Godzilla evoluído e da Shimo. Bom, é isso, espero que eu tenha conseguido esclarecer o porquê que eu não concordo com as escalas que apresentei. Isso é o que dar por desconhecer a P e DC, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. A P é significado de causar danos, e DC é significado de causar destruição. Que preguiça minha. Espero que tenha dado tudo certo nesse vídeo.